Capítulo 18. A profecia. Um fazendeiro honesto e íntegro que desejava sinceramente conhecer a verdade foi o homem que Deus escolheu para liderar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Assim como muitos outros reformadores, Guilherme Miller lutou com a pobreza e aprendeu lições de abnegação. Mesmo quando criança, Miller demonstrava força intelectual acima da média. Enquanto crescia, sua mente era ativa e bem desenvolvida, e ele tinha uma sede profunda por conhecimento. Amava estudar e adquiriu o hábito de pensar com cuidado e fazer análises profundas. Essas coisas o transformaram em um homem sensato e de mente ampla. Seu caráter moral era excelente e desfrutava uma reputação invejável. Tinha um bom desempenho nas várias posições civis e militares que exerceu, riqueza e honra pareciam guardá-lo no futuro. Durante a infância, respondia bem às questões religiosas. No início da vida adulta, porém, começou a andar com deístas, cuja influência foi muito forte por serem, em sua maior parte, bons cidadãos, caridosos e generosos. Por viverem em meio a uma sociedade cristã, o caráter deles tinha sido moldado até certo ponto pelo ambiente. Prestavam tributo à Bíblia pelas qualidades que haviam conquistado seu respeito. Porém, eles pervertiam esses aspectos positivos a fim de influenciar as pessoas contra a palavra de Deus. Miller adotou seus pontos de vista. A interpretação das escrituras que as pessoas defendiam naquela época apresentavam dificuldades que lhe pareciam insolúveis. Porém, essa nova crença que deixava a Bíblia de lado não oferecia nada melhor e ele não conseguia se sentir satisfeito. Quando Miller tinha 34 anos de idade, o Espírito Santo impressionou seu coração, mostrando-lhe que era pecador. Ele não tinha certeza de felicidade além da sepultura. O futuro parecia escuro e sombrio. Ao falar sobre os sentimentos dessa época, ele contou: os céus eram como bronze sobre a minha cabeça e a terra era como ferro debaixo de meus pés. Quanto mais eu pensava, mais incoerente eram minhas conclusões. Tentei parar de pensar, mas não conseguia controlar meus pensamentos. Sentia-me verdadeiramente infeliz, mas não conseguia entender o motivo. Estava triste e queixoso, mas não sabia quem culpar. Eu sabia que existia o errado, mas não sabia como nem onde encontrar o certo. O encontro com um amigo. De repente, diz ele, o caráter do Salvador apareceu rapidamente em minha mente. Pareceu que poderia existir um ser tão bom e compassivo que ele próprio expiaria nossas transgressões e assim nos salvaria do sofrimento da pena do pecado. Mas então veio a dúvida: como podemos provar esse ser existe? Fora da Bíblia, eu não consegui encontrar nenhuma evidência da existência de tal Salvador, nem mesmo de uma vida futura. Vi que a Bíblia falava exatamente sobre o tipo de Salvador do qual eu necessitava e fiquei perplexo ao ver como o livro não inspirado era capaz de desenvolver princípios adaptos, adaptados com tamanha perfeição às necessidades de um mundo caído. Fui forçado a admitir que as Escrituras precisam ser a revelação de Deus. Elas se tornaram prazerosas para mim e em Jesus eu encontrei um amigo. O Salvador se transformou para mim no primeiro entre 10.000. As escrituras que até então pareciam escuras e contraditórias, agora passaram a ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
Descobri que o Senhor Deus é uma rocha em meio ao oceano da vida. A Bíblia se transformou em meu principal objeto de estudo e posso dizer com toda veracidade que a examinei com grande prazer. Eu me perguntei por que não tinha visto sua beleza e glória antes e fiquei surpreso por tê-la rejeitado no passado. Perdi todo o desejo de ler outras coisas e dediquei meu coração a obter sabedoria da parte de Deus. Miller declarou publicamente sua fé, mas seus amigos descrentes apareceram com todo tipo de argumentos que ele próprio tantas vezes havia usado contra as Escrituras. Miller racionou que se a Bíblia é revelação de Deus, então ela deveria ser consistente consigo mesma. Resolveu estudar as Escrituras e ver se cada aparente contradição podia encontrar harmonia. Deixando os comentários de lado, comparou o texto com auxílio das referências às margens e de uma concordância. Começando com Gênesis, leu versículo por versículo. Quando encontrava qualquer coisa que não estivesse clara, ele comprava com todas as outras passagens ele comparava com todas as outras passagens que pareciam se referir ao assunto. Permitia que cada palavra tivesse sua influência sobre o texto. Assim, sempre que chegava a um trecho de difícil compreensão, encontrava uma explicação em alguma outra parte das Escrituras. Enquanto estudava, orava com fervor para que Deus iluminasse sua mente e então vivenciou a verdade das palavras do salmista. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Com intenso interesse, ele estudou Daniel e Apocalipse e descobriu que era possível entender os símbolos proféticos. Viu que todos os variados símbolos, cada metáfora ilustrada e etc., podiam ser explicados pelo contexto imediato ou definidos em outros textos bíblicos e assim entendidos de maneira literal. Encontrou elo após elo da corrente da verdade, recompensando seus esforços. Passo a passo, descobriu o significado das grandes profecias bíblicas. Anjos do céu guiavam sua mente. Ele ficou satisfeito ao perceber que a palavra de Deus não ensinava o ponto de vista popular de um milênio terreno antes do fim do mundo. Essas doutrinas que aponta para 1000 anos de justiça e paz antes da vinda do Senhor, é contrária aos ensinos de Cristo e de seus apóstolos, os quais declararam que o joio e o trigo cresceriam juntos até a colheita, o fim do mundo e que os perversos e impostores irão de mal a pior. A vinda pessoal. A igreja da época dos apóstolos não ensinava que o mundo se converteria e Cristo reinaria apenas espiritualmente. Os cristãos não acreditavam de modo geral dessa maneira até o início do século XVIII. Essa doutrina ensinava as pessoas a esperar a vinda do Senhor no futuro muito distante e impedia que percebessem os sinais anunciando sua aproximação. Isso levou muitos a negligenciar o preparo para o encontro com seu Senhor. Miller descobriu que a Bíblia ensina claramente a vinda literal e pessoal de Cristo, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá dos céus. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos. Quando Jesus voltar, os justos mortos serão ressuscitados e os justos vivos serão transformados.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivemos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Na condição presente, nós somos mortais e corruptíveis, mas o reino de Deus será incorruptível. Logo, em nossa situação atual, não podemos entrar no reino do Senhor. Quando Jesus voltar, ele dará a imortalidade a seu povo e então o chamará para herdar o reino que tem sido dele apenas por promessa até então. A cronologia. Esses textos bíblicos e outros provarão com clareza para Miller que o reino universal de paz e o estabelecimento do reino de Deus na terra ocorreriam apenas depois do segundo advento de Jesus. Além disso, a condição do mundo ao redor de Miller correspondia à descrição profética dos últimos dias. Ele foi forçado a concluir que o tempo da terra, conforme a conhecemos, está quase acabando. Ele relatou: outro tipo de evidência que afetou grandemente meus pensamentos foi a cronologia das Escrituras. Descobri que os acontecimentos preditos que haviam se cumprido no passado com frequência ocorriam dentro de um tempo determinado. Eventos que no passado eram apenas profecias se cumpriram em harmonia com as predições do tempo. Quando encontrou períodos cronológicos na Bíblia que se estendiam até a segunda vinda de Cristo, não pôde deixar de considerar os tempos anteriormente estabelecidos, que Deus havia revelado aos seus servos, as declarou que não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. As pessoas que estudam a Bíblia podem ter certeza de que encontrarão a palavra de Deus apontando para o maior evento da história humana. Tive plena convicção, conta Miller, de que toda escritura inspirada por Deus é útil, que foi escrita por homens santos movidos pelo Espírito Santo e para nossa instrução, a fim de que por meio da paciência e do consolo das Escrituras tenhamos esperança. Logo senti que por tentar entender o que Deus em sua misericórdia achou por bem nos revelar, eu não tinha o direito de ignorar os períodos proféticos. A profecia que parecia revelar o tempo do segundo advento com maior clareza era Daniel. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, fazendo das escrituras a própria intérprete. Miller descobriu que nas profecias simbólicas, um dia representa um ano. Ele percebeu que o período de 2.300 dias proféticos ou anos literais se estenderia muito além do fim da era judaica, portanto não poderia se referir ao santuário daquela época. Miller aceitou o ponto de vista defendido por muitos de que na era cristã a terra e o santuário, que a terra é o santuário. Então ele chegou à conclusão de que a purificação do santuário em Daniel representava a purificação da terra pelo fogo na segunda vinda de Cristo. Miller concluiu ainda que se conseguisse encontrar a data de partida correta das 2.300 tardes e manhãs, o momento do segundo advento seria revelado.